Olá, creeperzinhos e creeperzinhas. Estou aqui com mais um vídeo. Mas hoje vou falar sobre uma criatura. O Slenderman. O Slenderman é uma figura paranormal que supostamente existe há séculos, cobrindo uma grande área geográfica. Hoje em dia, o Slenderman está famoso, pois existem jogos, imagens, vídeos sobre ele. Mas de onde ele surgiu? E por que ele está neste mundo? Desde quando ele existe? E desde quando está nos observando? Estas são perguntas que ainda não podem ser respondidas, mas acham que ele existe desde o início da humanidade. Falam também que o Slenderman foi um homem que estava no limbo e simplesmente saiu de lá. Mas por sair, foi amaldiçoado. Ficaria sem face, e sua única refeição seria a alma pura de crianças, ou de quem o visse. Seu corpo e seus membros são capazes de se esticar de forma desumana, a fim de induzir o medo e seduzir sua presa. As pessoas que se deparam com ele ficam enjoadas, com tontura, vontade de vomitar e uma tosse forte. O Slenderman, ou Homem Esguio, é um homem com seus braços e pernas extremamente longos. Ele também parece ter 4 ou 8 tentáculos negros que se projetam a partir de suas costas. Ele também é capaz de criar tentáculos de seus dedos e nas costas, que ele usa para andar de uma forma semelhante ao Dr. Octopus. Se ele absorve, mata ou se leva suas vítimas para um local desconhecido ou outra dimensão, também é desconhecido. Como nunca há quaisquer órgãos ou provas deixadas. Seu rosto é pálido e um pouco fantasmagórico, e quase parece ter sido envolvido em um tipo de pano. Suas características faciais também são objetos de debate, e muitas pessoas acreditam que seu rosto varia de pessoa para pessoa. Mas na maioria dos casos, a vítima o descreve como sem face. Ele às vezes é retratado usando um chapéu, até mesmo algumas vezes usando cartola. Também pode ser visto vestindo uma gravata ou um lenço longo que é vermelho ou cinza. Os sapatos que ele usa são negros, que sempre brilham perfeitamente. Apesar de que há boatos de que ele mata crianças quase que exclusivamente, é difícil dizer se é ou não o seu único objetivo. Foram feitos relatos de mortes de pessoas que na sua infância viram o Slenderman, e depois de longos anos sem ver o mesmo, começaram a ter visões, e então enlouqueceram e se mataram. Ele tende a aparecer onde há sempre muitos grupos de crianças, como muitas fotografias retratam. É comum pensar que ele reside em matas e florestas. Ele parece despreocupado com a exposição à luz do dia ou ao ser capturado em fotos. Acredita-se que ele gosta de perseguir as pessoas que se tornam demasiado paranoicas com sua existência, dando-lhes propositadamente vislumbres de si mesmo, a fim de assustá-los ainda mais. Por esta razão, parece que Slenderman goza muito de torturar psicologicamente suas vítimas. Muitas vezes ele parece flutuar à deriva, ao invés de andar, o que sugere a possibilidade de ele ser etéreo, em vez de uma criatura ou um homem. Isso também explica por que ele é capaz de permanecer imóvel, apesar de seu corpo mal proporcionado. O Slenderman
foi criado em um fórum. Ou não. O fato é que postaram sobre ele em um tópico de lendas urbanas. Mas o fato é que algumas pessoas já afirmaram avistamentos. Ele é visto principalmente à noite, olhando pelas janelas abertas e aparecem na frente dos motoristas solitários nas estradas isoladas. Suas principais intenções parecem ser sequestrar crianças, como quando ele é visto perto delas em fotografias, que geralmente as crianças desaparecem pouco tempo depois. O Slenderman ficou tão famoso que até a Disney o colocou em seu novo desenho, Gravity Falls. Pelo menos nesta imagem que vocês estão vendo. Teorizou-se que Slenderman realmente não é dessa época. Os investigadores de plantão iniciaram uma busca implacável para descobrir as origens de Slenderman. E para nossa surpresa, obtiveram algumas informações cruciais que levaram ao fato do Magricelo ser uma entidade atemporal. Vou lhes mostrar o que eles descobriram. Pinturas mostrando seres semelhantes ao homem, porém dotado de muitos tentáculos, foram demonstradas pelos usuários de alguns fóruns. Entre elas, uma das que mais correram à internet foi essa que está aparecendo na tela. Na figura, podemos perceber um monstro amedrontando os humanos. Essa representação está datada de 9.000 anos atrás. O local é duvidoso, já que em alguns fóruns aponta para uma caverna da região de Tweefelfontein, Namíbia, enquanto outros dizem que fica no Parque Nacional Serra da Capivara, no nordeste do Brasil. Slenderman está presente também nos hieroglifos. Esse ser, o qual se acredita ser escravo do deus Anubis, representa exatamente as características do nosso camarada, um homem magro com tentáculos. Fato que deixa tudo muito interessante, principalmente porque o Slenderman, durante a história e suas participações nela, deixa entender que ele tem uma ligação com a morte, mas não com a ação, e sim a morte como uma entidade. Conhecem Dub e Takenman? Vou falar sobre eles. Dub é uma criatura da qual fala uma antiga e assustadora lenda escocesa, também conhecida de Homem Negro. Conta essa lenda que nas florestas escocesas, desde tempos remotos, mora uma criatura que sequestrava crianças e desaparecia com elas no meio da floresta. Camuflado pela escuridão, Dub aguardava o momento certo para agarrar suas vítimas. O interessante são as características dessa história com a do Slenderman. Ambas as criaturas são homens magros, dotados de tentáculos, que vivem nas florestas e que raptam crianças. A lenda de Dub é datada de Idade Média. E a outra lenda muito semelhante à história de Slenderman também é o conto holandês de Takenman. Takenman, Homem Galho, é uma criatura humanoide dotada de galhos, que servem como tentáculos, utilizados para prender suas vítimas e levá-las para o meio da floresta. Existem muitas lendas muito parecidas com a do Slenderman, bem estranha, não é? Franz Frankenberg registrou em xilogravuras um personagem que ele descreveu como The Rider, ou O Cavaleiro, que vou falar sobre daqui a pouco. Essas xilogravuras foram descobertas no castelo Hesselberg em 1883. Frankenberg era conhecido por sua realista representação da anatomia humana, fato que trouxe notoriedade a seus trabalhos, pois era algo incomum na época. Essas xilogravuras apresentavam um esqueleto de caráter multilímbade,
e os historiadores não têm certeza sobre a exata natureza do personagem. Alguns afirmam que se trata de uma personificação das guerras religiosas que se alastravam pela Europa, enquanto outros dizem que a figura representa as misteriosas pragas que se acredita serem a razão do até então sem explicação abandono do castelo Hesselburg e da vila próxima, em 1543. Muitas pessoas insistem que Frankenberg está tentando representar Der Grobman, o Homem Alto, que segundo a lenda era uma criatura que vivia na Floresta Negra e perseguia crianças que penetravam na floresta e não os deixava em paz até que confessassem a seus pais todos os seus erros. Uma revista de 1702 trouxe o seguinte relato: Meu filho, meu Lars, ele se foi, desapareceu de sua cama. A única coisa que encontramos foi um pedaço de roupa preta, parecendo algodão, mas mais suave, mais grosso. Lars entrou no meu quarto ontem gritando: O anjo está lá fora! Eu perguntei sobre o que ele estava falando, e ele me contou a história absurda sobre Der Grobman, dizendo que ele foi escondido nos bosques de nossa aldeia e encontrou uma de nossas vacas mortas pendurada em uma árvore. Não pensei em nada primeiro, mas agora ele se foi. Temos que encontrar Lars, e minha família deve sair daqui antes de sermos mortos. Sinto muito, meu filho. Eu deveria ter te escutado. Que Deus me perdoe. Nos primeiros baralhos de tarô, datados do século XIV, da Floresta Negra ao sul da Alemanha, mostram uma assustadora criatura, muito semelhante ao Slenderman, chamado de The Rider, ou Cavaleiro, o qual a carta representava a morte. Em escritos dessa época, essa figura é encontrada sequestrando uma criança dos braços de seus pais, e a outra figura, a morte, levando a vida do cavaleiro. E uma grande coincidência dessas duas cartas é a ampulheta nas duas imagens, e a semelhança de seus rostos. Acredite ou não, a história do bicho-papão não é brasileira. Ela está presente em diversas culturas. Na sua origem, o bicho-papão era um homem, sem rosto, que comia criança, tal como o Slenderman, os quais afirmaram ter uma boca gigantesca, embora ela não apareça. A história do bicho-papão é da Europa, da Idade Média, e dizem ser uma variação de um conto da Pérsia, sobre um demônio que raptava crianças para se alimentar. Mas então, vocês conhecem o caso Marble Hornets? Marble Hornets é o nome do projeto de um estudante de cinema que decidiu fazer um filme sobre a sua história e acaba se envolvendo com os casos dos desaparecimentos da lenda urbana do Slenderman. Vou falar uma sinopse dos vídeos. Aliás, são vídeos curtos, vale a pena assistir. Vou deixar um canal que legendou todos os vídeos que tem até agora. Um rapaz chamado Alex, que estuda cinema, resolveu fazer um filme chamado Marble Hornets, que contaria a história dele voltando às raízes onde ele morava. Seu amigo Tim começou a notar que Alex estava ficando cada vez mais neurótico, deixando a câmera ligada até mesmo quando não havia nada para ser filmado. Alex resolveu deixar o projeto para trás e sumiu da faculdade. Tim, preocupado com o estado de Alex, resolveu fazer uma visita a ele, para saber o que estava acontecendo. Quando chegou, se deparou com Alex magro e com a aparência doente. Tim tocou no assunto do filme Marble Hornets, e então Alex o levou até o porão
entregou todas as fitas das filmagens para Tim e pediu que Tim queimasse-as e nunca mais tocasse no assunto. Tim, assustado com a reação de Alex, levou as fitas para casa, porém não mexeu nelas durante um mês. Ele agora está colocando partes relevantes das filmagens em pequenos trechos em sua conta no YouTube. Os vídeos, curtos, porém super assustadores, não fazem sentido e não aparentam ter uma ordem correta dos fatos. A maioria dos vídeos contém aparições estranhas do Slenderman, assombrando Alex ou aparecendo subitamente no fundo das filmagens. Até o momento, existem 61 vídeos e algumas introduções. Cada vídeo é relativamente pequeno, mas consegue deixar os telespectadores terrivelmente assustados. Agora eu vou passar 3 áudios, um pouco perturbadores, mas podem ser prova da existência dessa criatura. O que vocês estão vendo na tela é uma anotação de um detetive da polícia do Colorado. Ele nomeou a criatura de Slenderman. Agora ouçam o áudio gravado em 1960 de um paciente psiquiátrico que matou a própria filha, pois ficou desesperado. Ele viu a criatura pegando a sua filha e acabou atirando nela. Mas infelizmente, sua esposa também não teve sorte. Ela foi tomada pela criatura. 3 dias depois, ele foi encontrado, sangrando até a morte. Yes, you're safe. Now tell me what happened that night. Horses acting up. Horses. Go on. We went out there. Dead. All dead. The eyes. No eyes. What did you see? Ran inside. Got the gun. Tracy's crying. Judy's screaming. Ran to them. He had them. Was holding them. Who had them? Skinny fella. Suit. Looking at me. Judy was screaming. Shoot me! Shoot me! Shoot me! Shoot me! You shot Judy? Saved her. Saved her. Did you shoot Tracy? No. It went after me. They went after me. Shot them. Keep shooting. Tracy. Let Tracy go. Damn it! Let her go! Em 2007, uma evidência abriu um caso de uma criança desaparecida em Elementary School. Sim, a escola de um dos jogos do Slenderman. O mais interessante é que neste jogo você tem que pegar ursos de pelúcia. Ursos como o que o garoto segurava quando houve esse desaparecimento. O pai viu a imagem de um homem alto com um terno preto observando seu filho na foto do primeiro dia de aula. A polícia ligou o caso de 2007 com o fato do desaparecimento ocorrido em 1963. Ouçam o áudio a seguir. Hi, John. John. All right. Done his first day at his new school here? Hi, son. After the big move. There you can see him. John. Johnny. Johnny, say hi, son. I don't know where you ran out. Hey, Johnny. Hey. Quiet down. John is teasing. Okay. You'll stop all this and come with me. You aren't coming back. John is
que viram e ouviram, quero que vocês vejam esse documentário que foi legendado pelo Hyper Gameplays. E o áudio que está nele ocorreu no dia 7 de outubro de 1989. A polícia do Tennessee estava realizando uma busca por uma garota desaparecida. Um homem chamado Thomas Daly foi levado para o interrogatório. A polícia gravou a conversa como forma de evidência. Essa gravação foi mantida confidencial por 20 anos. Espero que gostem. The Slender Man, a being that was discovered at the Something Awful forums in a thread centered around photos from a singular fire which killed many children in the 80s. He is described as wearing a black suit and black hat, and as the name suggests, appears very thin and able to stretch his limbs and torso to inhuman lengths in order to induce fear and ensnare his prey. Whether he absorbs, kills, or merely takes his victims to an undisclosed location or dimension is also unknown, as there are never any bodies or evidence left behind. The Slender Man may have been around longer than many think. Some believe the Slender Man has been around for hundreds, possibly thousands of years. An archive of photos have been collected and gathered across the internet, ranging from recent to old family photos in the early 20th century. There is no specified region he is located at. He's been seen from the Midwest to as far as the New England states. Some believe he may be a manifestation from one's own mind, and only Slender Man can choose who sees him. From the archives of photos, it appears that Slender Man may have multiple forms, some impersonating a human, to others emulating more of a spider or tree shape. Stories indicate that victims who've ran from Slender Man can never escape. It seems there is a mental link with the subject, always allowing Slender Man to follow. Subjects who've been in contact with him have shown symptoms of paranoia, delusions, and complete personality changes. A common description of the Slender Man is his face, or lack of, instilling great fear in his subjects. The reasons for anyone coming in contact with him have yet to be concluded. What you are witnessing is raw footage from the Marble Hornets tapes about a filmmaker named Alex who is being followed by the Slender Man. His documentation was an important addition to the archives about the Slender Man, including over 26 entries that help many people gain more understanding of this creature. Unfortunately, Alex is not the only person to come in contact with this being on record. On October 7th, 1989, police were conducting a search for a missing girl within Morgan County, Tennessee. A man by the name of Thomas Neely had been brought in for questioning while having it recorded for evidence. This tape has been classified for over 20 years, but has recently been released as a matter of public record. What you're about to hear may be disturbing. Okay, we're recording now. Thomas, would you like to start from the beginning? Am I? Yes, Thomas, you're safe. Now, can you start from the beginning so that we may try to understand the events that happened? Okay. My daughter Jessica, she'd been outside playing at a friend's house, and we only lived up the street. No, they actually only lived up the street. I'm sorry. It started to get dark out, and I had called her friend's parents that she needed to get home. They told me that she left over a half hour ago. Well, they're only a 5-minute walk away, so Is this where you left the house looking for her?
yes. We live in a wooded area, and I knew she liked playing there with friends, but going alone didn't make sense. Okay, so what happened next? I was calling Jessica's name, and it had been really getting dark out now. I was walking through the woods, looking and listening to anything. I remember suddenly feeling sick, like nauseous in the stomach, like I wanted to throw up. And I started getting ringing in my ears. Then Thomas? That thing! That nightmare! Jessica's clothes. One of its hands. You do. It's okay. Can you please describe what he looked like? It was tall. It appeared to be wearing a suit, but there's no way it was human. There's no way. The arms are almost to the ground. I've never seen anything like it. It's face. It's okay, Thomas. You can continue. That horrible fucking face! Just staring at me! But no, there was no face! There was no eyes! What did I see? Thomas, please calm your... No! No! I fucking saw you, son of a bitch! It took my Jessica! It's now coming for me! I can't sleep! I can't live! You don't know! You don't know! Oh God! Oh God! Thomas, calm down! Ah! It's right there! Release your hand. Toss it. Holy There have been many sightings posted across the internet showing the different encounters with this being. As encounters get closer, it doesn't stop. Stories show that once the Slender Man gets close, it's not long before its victim finally disappears and is never seen again. So who is the Slender Man? A monster? An alien? An enemy? Ally? Or is he simply here as another species finding a way to survive? This documentary was created to bring awareness to these rising events, now able to be archived in the modern age. If you have any information leading to more details or whereabouts of the Slender Man, please let others know. As for me, well, Slender Man, I'm still running, and I won't allow you ever to find me. Bom, vou acabar o vídeo por aqui. Se gostaram do vídeo, deem like e favorito. Se são novos no canal, se inscrevam. Nunca se esqueçam de uma coisa: ele sempre te observa. E vou lhes dar uma dica: se vocês o virem, apenas fujam. E nunca parem para olhar para trás.